Olá pessoal, essa semana nós vamos finalizar o nosso primeiro capítulo, que é um capítulo que a gente dedicou bastante tempo, importância a compreendermos a história na base, né? O que é a história, a importância da história para a nossa vida, para o nosso dia a dia, por que a gente tem essa disciplina na escola e ela deve fazer parte da nossa vida, compreendemos a importância disso, né? Nós vimos que uma pessoa que não conhece a sua história é alguém que nunca vai saber lutar pelo seu direito, porque ela nunca vai saber o que é que de fato está correto e o que é que de fato está errado, né? A gente não conhecer a nossa história também faz com que a gente tenha uma autoestima muito baixa, porque a gente desconhece a nossa história, a história da nossa família, né? Do mundo que a gente vive. Então, esse foi nosso primeiro capítulo. Vou fazer uma breve correção da nossa atividade da semana passada e vou passar a explicação do conteúdo dessa semana. Essa semana nós vamos entrar no nosso segundo capítulo, que a gente vai discutir o surgimento da vida, o surgimento do planeta Terra, o surgimento da vida no planeta e o surgimento do ser humano entre os seres vivos. Eu falei que o nosso grande objetivo no nosso primeiro semestre, até o meio do ano, né, é a gente compreender como o ser humano surgiu no planeta Terra e como ele se espalhou pelo planeta Terra, né? Então a gente vai entrar agora a esse conteúdo. Eu espero que vocês assistam completo a explicação, não deixem de assistir e também anotem os pontos que forem de dúvida e os pontos que vocês quiserem que eu fale um pouco mais, certo? Vou ter que passar em alguns momentos um pouco mais apressado, então vocês destaquem esses pontos para que eu possa falar um pouco melhor, caso vocês sintam necessidade, tá bom? Então, retomando aqui a partir da nossa correção do guia da semana passada, esse é o nosso roteiro de número 6, foi da semana passada. Nós tivemos aqui a nossa atividade, né? 6 questões, e a primeira questão dizia assim: defina o que é o calendário gregoriano, né? Havia algumas páginas para nós estudarmos, página 20, 21, 22 e 23, e a gente tanto poderia buscar algumas respostas no próprio roteiro quanto no próprio livro, né? Então, acerca do calendário gregoriano, bastaria nós termos ido nas páginas que eram pedidas para serem estudadas. Já na página 21 nós temos, né, em negrito a resposta. O calendário gregoriano em nosso país é adotado oficialmente o calendário gregoriano, introduzido em 1582 pelo então Papa Gregório XIII. Esse calendário é solar, ou seja, um ano corresponde a uma volta da Terra em torno do Sol. Nesse calendário, o ano possui 365 dias e a cada 4 anos ocorre um ano bissexto. Então essa seria a resposta da primeira questão. Calendário gregoriano ou calendário cristão faz referência o nome gregoriano ao Papa que tornou ele oficial no século XVI, né? E tem por base o ano solar, que é um período de 365 dias mais 6 horas, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, né? A nossa segunda questão: explique por que em nosso calendário se usa as iniciais AC e DC para registrar as datas, né? Tanto nós poderíamos ter feito a partir do roteiro, como poderíamos ter feito também a partir do nosso livro didático, né? Ainda aqui na página 21 nós temos AC e DC, né? A resposta correta estaria: no calendário gregoriano, a contagem dos anos tem início na data atribuída ao nascimento de Jesus Cristo. Por isso, nos estudos históricos é comum encontrarmos
a sigla AC e DC, que significa antes de Cristo e depois de Cristo, respectivamente. Essa seria a resposta da segunda questão. AC para os anos que são antes do nascimento de Cristo e DC para depois do nascimento de Cristo. Terceira questão. Explique a contagem do tempo no calendário islâmico e no calendário chinês. Né? Como é que o tempo é contado nesses calendários? Ainda na página 21 nós temos a resposta da terceira questão. Né? Nós temos aqui outros calendários. No caso do calendário islâmico, no calendário islâmico, aqui no segundo parágrafo, a contagem dos anos tem início com a Égira, que foi a fuga do profeta Maomé de Meca, que é uma cidade na Arábia Saudita, para Medina, né, ocorrida no ano de 622. Então, é diferente do calendário gregoriano, que o ano base, né? O ano 1 é o nascimento de Cristo. No calendário islâmico, o ano 1 seria no ano de 622, né? Porque seria o ano que marcou a fuga do profeta Maomé, da cidade de Meca para Medina. O profeta que vinha falando no Deus Alá. Né? A segunda parte da resposta, o calendário chinês. O calendário chinês tradicional divide o tempo em ciclos de 12 anos. Cada ano é representado por um animal, como o tigre, o cão ou o macaco. Após 12 anos, o ciclo se reinicia e os nomes dos animais voltam a se repetir. Né? Nós temos aqui um exemplo do calendário chinês. Os 12 anos, que são um ciclo completo, né, dividido nos 12 animais. A cada 12 anos se completa o ciclo e começa novamente o mesmo ciclo. Né? Seria essa a resposta da nossa terceira questão. Quarta, o que é arqueologia? Para isso, como eu já falei, tanto nós temos no próprio roteiro, vamos pegar essa do roteiro, como temos no livro. No próprio roteiro, nós temos aqui, né, a própria definição sobre arqueologia. A arqueologia estuda as sociedades do passado através de vestígios materiais deixados por essas sociedades, para assim tentar compreender o modo de vida dessas sociedades. Então, a arqueologia é o estudo dos artefatos, né, daquilo que foi deixado por outras sociedades, outros povos. É por isso que o trabalho da arqueologia, em grande parte, é de escavação, né? Em busca desses artefatos, em busca de fósseis, certo? Essa seria a resposta da quarta questão. Quinta, que tipo de trabalho realiza o arqueólogo? O que é um sítio arqueológico? Então, nós podemos... Sítio arqueológico, nós temos aqui, ó, sítio arqueológico. Sítio arqueológico é um local onde os arqueólogos realizam escavações e pesquisa a fim de descobrir evidências de antigas civilizações. Então, o sítio nada mais é que o local onde os arqueólogos realizam suas escavações, né? O trabalho do arqueólogo poderíamos ter pegado aqui também na página 22, né? Na página 22, que vem falando apenas sobre a arqueologia, né? A arqueologia é uma série de conhecimentos, os profissionais são responsáveis, no caso, o arqueólogo. Resposta, a primeira parte. Esses profissionais são responsáveis pela escavação, catalogação, pesquisa e interpretação dos vestígios arqueológicos. Né? Essa seria a primeira parte da resposta da quarta questão. A segunda parte da resposta é sobre sítio arqueológico. Temos logo aqui abaixo. Sítio arqueológico é o local onde são feitas as escavações. Né? É chamado de sítio arqueológico. Pronto. Arqueólogo é esse que realiza o trabalho de escavação, catalogação, que é enumerar, né? Aqui é vaso, aqui é
é de cerâmica, aqui é de metal, aqui é objeto, ou aqui é arma, aqui servia para isso, enfim. Interpretar como aquilo era feito, como aquilo era produzido, né? De realizar toda essa pesquisa, né? E o sítio é o local onde ele realiza esse processo de pesquisa, né? Como a gente vê aqui, essas duas moças arqueólogas fazendo, né, um trabalho de pesquisa, de escavação aqui com algumas cerâmicas. Muito bem, voltamos aqui à nossa... Na verdade, respondemos agora a quinta questão, né? Que é o tipo de trabalho realizado pelo arqueólogo, que é sítio arqueológico. Vamos para a última questão, que é a sexta. O que são os extratos arqueológicos? Né? Os extratos arqueológicos nós podemos pegar aqui na continuação, página 22. Logo na 23 nós temos o que aqui, ó, né? Os extratos arqueológicos, ou extrato arqueológico, extratos arqueológicos, né? Cadê? Aqui. Logo no primeiro parágrafo está a resposta. Para determinar a datação e interpretação do significado dos vestígios, os arqueólogos consideram o extrato arqueológico, onde estes vestígios foram encontrados. Os extratos são as camadas identificáveis no solo. Nos extratos mais profundos são encontrados vestígios mais antigos e nos extratos superficiais os mais recentes. Essa é a resposta da nossa última questão. E os extratos arqueológicos são justamente as camadas de solo. Cada camada é um extrato. Extrato é uma camada, uma fatia. Nos extratos mais perto da superfície estão aqueles objetos fósseis mais recentes, né? Quanto mais profundo está aquele objeto, aquele fóssil, mais antigo ele é, né? Se nós perdermos uma moeda, em alguns dias pode ser que ela esteja coberta de poeira ou de areia. Vai levar muitos anos para que muito mais areia, solo, consiga enterrar essa moeda abaixo de um palmo de terra. Para ela ficar embaixo de 1 metro de terra, será preciso muitos séculos, né? E daí você imagina para ficar em estratos de solo com 10 metros de profundidade, 20 metros de profundidade, né? Foram precisos milhões de anos, né? O solo se modificando para que aquele objeto fosse ficando cada vez mais soterrado. Então, os estratos são essas camadas de solo, né? A gente pode ver que quanto mais superficial, mais modernos são os objetos. Quanto mais profundo, mais antigos eles são, né? Então essa seria a resposta aqui já no primeiro parágrafo da página 23, acerca dos extratos arqueológicos. Aqui nós terminamos a nossa correção. Vamos passar agora para a explicação do próximo capítulo, que é o capítulo 2 do nosso livro. Passamos agora, pessoal, a estudar o nosso roteiro de orientação dessa semana, que é o roteiro de número 7. Nessa semana nós vamos adentrar ao capítulo de número 2 e vamos começar a estudar um dos grandes objetivos do sexto ano, que é compreender como a humanidade surgiu e como ela se espalhou pelo planeta Terra, né? Existem duas grandes explicações para o surgimento da humanidade. Todo mundo pega seu caderninho, já pode ir anotando, né? Essas duas explicações são duas teorias que são chamadas de criacionismo e evolucionismo. O criacionismo é a explicação religiosa que diz que todas as formas de vida criadas no planeta Terra, elas vieram da criação divina, aonde Deus teria criado todas as formas de vida, inclusive o ser humano, né? A fonte histórica, a fonte para essa teoria está na Bíblia, né?
A nossa teoria mais conhecida do criacionismo é a teoria cristã, onde Deus cria é, o mundo e todas as coisas visíveis durante 6 dias, e no sétimo dia Deus teria descansado. Entre elas, Deus teria criado inclusive o homem, o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva. Nós temos outra explicação, que é uma explicação que vem por parte da ciência, que é chamada de evolucionismo. Nessa explicação, o homem ele passa a ser visto como uma espécie, né, de animal, que ela faz parte de um longo processo de evolução das espécies, onde naturalmente as espécies animais vão evoluindo a partir da adaptação à natureza, vai se adaptando ao meio, ao ambiente, e essas espécies vão sobrevivendo, vão evoluindo, e com o passar do tempo, espécies novas vão surgindo a partir dessa adaptação ao meio ambiente, ao clima, à vegetação, ao bioma, né? Então o ser humano passa a ser visto, assim como todos os outros animais, como esse ser que é fruto desse processo de evolução. Por isso o nome dessa explicação se chamada de evolucionismo, né? O próprio planeta Terra é visto, aqui começando aqui do início, a formação da Terra, há 4,6 bilhões de anos. O próprio planeta passa a ser visto dentro de um processo de evolução, aonde no início era um planeta formado por rocha derretida. Com o passar dos milhões de anos foi resfriando. À medida que essa rocha derretida ia esfriando, vapor de água ia se concentrando na atmosfera, novos elementos foram surgindo, e entre esses novos elementos, há cerca de 2,7 bilhões de anos surgiram as primeiras formas de vida, que foram as bactérias. Depois das bactérias vieram as algas, né? Há pelo menos 1 bilhão de anos foram as primeiras formas de vida. Depois vieram outras formas de algas mais complexas, como protozoários, né? Esponjas, trilobitas, que eram formas de vidas há 590 milhões de anos. Eram formas de vidas que já tinham uma articulação, eles andavam, se locomoviam, né? E a partir desses trilobitas, outras formas mais complexas de peixes foram surgindo, plantas terrestres, e com o passar do tempo, há mais ou menos 400 milhões de anos, uma espécie de peixe conseguiu sobreviver, se adaptar para viver tanto na água como em terra. Foram os anfíbios. E a partir de então, um galho da evolução se distanciou, né? E surgiu uma espécie dos anfíbios adaptada para viver apenas na terra, que foram os répteis, né? Então os répteis foi essa primeira espécie de animal puramente terrestre, né? Então vocês conseguem ver que na teoria do evolucionismo, as espécies são frutos desse processo evolutivo. Depois dos répteis vieram os primeiros mamíferos, que eram pequenos roedores há 230 milhões de anos, né? Passado as mudanças do planeta, de vegetação, nível de oxigênio, nível de gases, surgiram outros tipos de animais, como pássaros, até chegar ao tempo dos dinossauros, né? Até chegar ao tempo dos dinossauros na era mesozoica, e a sua extinção por volta de 65 milhões de anos atrás, aonde as espécies que ficaram no planeta foram espécies bem menores. E, dado as mudanças climáticas, houve um aquecimento global, grande parte da vegetação morreu, e grande parte dos animais grandes que precisavam de muita comida, né? Entre eles os dinossauros, ficaram os animais menores. É aí que outros animais tiveram chance
de se espalhar pelo planeta, de se, né, procriarem com mais facilidade, que são os animais que nós temos conhecimento hoje. Dentre eles, uma espécie especial de mamífero conseguiu algo que nenhuma outra tinha conseguido até então, né? Foi uma espécie de primata que conseguiu andar sobre duas pernas, ou seja, ele tornou-se bípede. Bípede, bi é dois, né? Dois pés, andar sobre dois pés. Essa forma de adaptação, né, deu início a uma série de adaptações que veio culminar no surgimento de uma espécie nova que foi o ser humano, né? Há cerca de pelo menos 1 milhão de anos atrás, né? E a nossa que a gente pode passar a nossa espécie em si, apesar do ser humano Homo sapiens ter surgido há 1 milhão, a nossa espécie de seres humanos, que somos homens sapiens sapiens, né? Ela tem em torno de 300 a 200 mil anos, então ela é muito nova, né? Aqui nós temos um exemplo do processo evolutivo por parte dos primatas bípedes. Nós temos há 3,5 milhões de anos até 2 milhões de anos um primata de tamanho inferior, bípede, Australopithecus. As características aqui ainda muito próximo do primata, né? Um cérebro bem reduzido. Depois nós temos entre 2,4 milhões de anos até 1,5 milhão de anos o Homo habilis. Você já vê que ele é menos corpulento, né? Um cérebro um pouco mais evoluído e mais habilidoso com ferramentas. Há 2 milhões de anos até 400 mil anos atrás temos o Homo erectus, onde ele conseguiu tornar sua coluna realmente ereta, né, com o resto do corpo, ficou com o cérebro maior e também aumentou sua estatura. Essas transformações são acompanhadas por várias coisas: a mudança no corpo, a mudança na alimentação, a mudança na forma de utilizar a natureza, né, ferramentas, certo? Nós temos o Homo neanderthalis ou os neandertais em torno de 2,5 milhões até 12 mil anos, um Homo mais primitivo, e nós temos em cerca de 300 a 200 mil anos atrás o Homo sapiens, que é o homem com o cérebro já no tamanho aproximado que nós temos hoje e capaz de utilizar todas as ferramentas que nós utilizamos. A nossa espécie, que seria Homo sapiens sapiens, né, com duas vezes a palavra sapiens, ela surge em torno de 200 mil anos atrás, né, onde nós podemos constatar aqui nesse processo evolutivo a mudança, não só física, mas também a mudança no tamanho da caixa craniana, na caixa do cérebro, né? Australopithecus, Homo habilis. Você vê que a utilização de ferramentas vai utilizando, o corpo vai mudando, né? O tamanho do cérebro. Quanto maior o cérebro, maior as mudanças no corpo e na inteligência. O Homo erectus, né? O Homo sapiens neandertal, o Homo sapiens sapiens, que seria a nossa a nossa espécie atual, né, que surgiu no planeta por volta de 200 mil anos atrás, capaz de utilizar armas, modificar a natureza, a produção do fogo, certo? E agora eu vou passar para a explicação um pouco mais detalhada a partir do livro e de algumas imagens, e depois vem na segunda parte da aula a atividade que é pedido aqui no final do nosso roteiro. Para a nossa aula de hoje, nós vamos estudar as páginas de 30 até a 36, certo? Nós vamos adentrar um pouco mais fundo a teoria do evolucionismo, né?
Nessa teoria do evolucionismo, vocês já viram que as espécies, assim como o planeta, como o sistema solar e todo o universo, vem de um processo de evolução. Então, o universo teria existido a partir, estima-se, de pelo menos 14 a 15 bilhões de anos, né? Onde uma grande explosão de átomos gerou todas as estrelas. O resto das estrelas foram se juntando e formando os planetas. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, surge no sistema solar uma esfera incandescente a partir da união dessa poeira e desses gases extremamente quentes, aquilo que viria a ser o nosso planeta Terra. Então, no início, o planeta Terra ele é formado dessas rochas que vão se chocando, se atraindo, e quanto mais se atraía, maior ficava e mais quente, né? Então, era uma bola de lava incandescente, uma bola de né, rocha derretida, certo? Com o passar dos anos, essa rocha derretida, ela foi resfriando, né? Foi criando as primeiras crostas, aquilo que a gente pode chamar de crosta terrestre, né? Mesmo assim, no início do planeta Terra, ele é formado basicamente por vulcões, né? Não havia, não havia atmosfera, não havia oxigênio, porque o que sai dos vulcões é vapor, e esse vapor é tóxico, dióxido de carbono, né? Então não existia nenhum tipo de vida. Primeiramente, o planeta muito quente, né? Rocha derretida, o pouco que havia de crosta, ou seja, de rocha que já vinha se resfriando, se transformando em pedra, em rocha sólida, né? Formava os vulcões e o planeta era esse imenso, é, 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 esse imenso bloco de rocha derretida com vapores venenosos, né? Seria mais ou menos este o cenário do nosso planeta há cerca de 4 a 3 bilhões e meio de anos, né? Demorou mais de 1 bilhão e meio de anos para que o planeta viesse se resfriando, viesse criando as primeiras crostas, né? Ou seja, de rocha sólida, que não fosse apenas lava, certo? E aí no início, o que havia na crosta terrestre eram imensas colunas de vapores. Esse vapor que saía desses vulcões foi se juntando na atmosfera, e com as mudanças químicas que aconteciam nesse vapor, né, ele foi se transformando em chuva, em água, né? Quanto mais vapor os vulcões expeliam para a atmosfera, mais nuvens se condensavam, dióxido de carbono com moléculas de oxigênio e hidrogênio, e se transformava em algum momento em chuva, né? Foi assim que foi surgindo a água no planeta Terra, certo? As primeiras chuvas eram ácidas devido ao planeta ter muito gás carbônico, muito enxofre, né? Que são elementos químicos que transformam tudo em ácido. A água era ácida, mas foi surgindo os primeiros oceanos de água ácida, mais oceanos, água, né? Claro, não existia ainda vida no planeta, mas foi durante essas mudanças de vulcões, vapores de água, que nessas águas ferventes de ácido surgiram as primeiras moléculas químicas, né? Moléculas, como eu já falei, que iam sendo expelidas pelos vulcões, hidrogênio, oxigênio, carbono. Essas moléculas foram se juntando nessa água fervente, certo? Foram se aglomerando e foram surgindo as primeiras formas de vida no planeta, que as primeiras formas de vida no planeta elas eram a união dessas moléculas, dessas células. Ainda não eram células, eram moléculas, né? A união de várias moléculas levou ao surgimento
das primeiras bactérias, né? A primeira forma de vida no planeta Terra foram as bactérias que surgiram, né, nessas águas ferventes no início da formação do planeta, há cerca de pelo menos aí 3 bilhões e meio de anos. O planeta já havia sido, né, surgido há pelo menos 1,5 bilhão de anos, e 1,5 bilhão de anos. As primeiras formas de vida foram as bactérias. Aqui nós temos algo que vamos compreender um pouco mais à frente. Primeira forma de vida foram as bactérias. Das bactérias passaram-se para outras formas de zigotos, aonde ele já passava a ter uma locomoção, né? Você vê aqui a cauda, né? A partir dos zigotos vieram as primeiras formas de vidas que já buscavam se alimentar, caçar, né? Que eram as formas de vidas aquáticas. Os peixes foram as primeiras formas de vida no planeta, formas de vida mais complexas, né? Que não eram meras bactérias ou meros girinos. E aí, com o tempo, vieram os anfíbios, né? Com as mudanças no planeta, houve espécie que se adaptou para viver tanto na terra, na água, como na terra, que são os anfíbios. E com o tempo, entre os anfíbios surgiram formas de vidas adaptadas a viver somente na terra. E é dessas formas de vida que foram se adaptando para viver somente na terra que vieram os répteis, as aves e os primatas, né? A qual a evolução levou ao surgimento do ser humano, né? Esse seria o ciclo da evolução da vida no planeta, né? Então, das bactérias, como a gente vê aqui nessa árvore da vida, surgiram todas as formas de vida, árvores, insetos, répteis, peixes, anfíbios e os mamíferos. O ser humano estaria aqui, como você vê aqui na parte de cima da árvore da vida, né? É fruto de uma evolução. Todos os animais que temos hoje, plantas no planeta, ele é fruto dessa história de evolução que vai bater onde? Nas primeiras formas de vida, que foram as bactérias, né? Aqui nós temos os trilobitas, que foi a primeira forma de vida aquática, que não era bactéria, ele já caçava, né? Ele já passou a se alimentar de algas, né? Das bactérias vinham as águas, das algas e bactérias trilobitas, ele já passou a se alimentar de algas. A forma de alimentação das algas a gente sabe que é a luz solar, a fotossíntese. Então aqui nós temos uma imagem que nos ajuda a compreender um pouco esse cenário vamos dizer assim, pré-histórico, né? A forma de vida primeira surgiu nos mares, né? Dos mares, os anfitrilobitas aqui, né? Dos mares, a vida passou para a terra através dos anfíbios, que são essas espécies que vivem tanto na água como em terra. Dos anfíbios surgiram os répteis, depois vieram pássaros e mamíferos, né? Esse seria o cenário pré-histórico da vida no planeta Terra. Aqui nós temos esse ciclo, olha só, né? Do aquático para anfíbios, de anfíbios para répteis na Terra. O ciclo da evolução da água para a Terra, né? Então todas as espécies de animais que nós temos hoje no planeta, segundo a teoria do evolucionismo, inclusive o ser humano, vem de um único animal ancestral lá do passado, que passou do mar, né, da água, para viver em terra. Todos, o ser humano, qualquer animal de qualquer espécie é descendente dessa espécie primitiva, né? Aqui é o exemplo, né, dos primeiros répteis, anfíbios, répteis, depois mamíferos, né? Os primeiros mamíferos a surgirem no planeta eram pequenos, eram roedores, certo? E foi desses primeiros mamíferos que vieram todos que nós temos hoje, né? Todos os animais que são mamíferos hoje vieram de um único animal, né, mamífero, que por sua vez vem lá daquele primeiro animal que passou do mar para a terra.
É por isso que todos os animais são em algum momento parecidos, né? Todos os mamíferos têm coluna vertebral, têm espinha dorsal, mama, né? O parto já nasce, a espécie em si não é ovípara, né? Pronto. E aqui do mamífero vem a evolução de todos os... Cadê? Viria a evolução... Deixa eu passar um pouco mais... Daquele mamífero viria a evolução de todos os mamíferos que foram surgindo, né, ao longo da história do planeta Terra, até o surgimento da nossa espécie de Homo sapiens sapiens, né? A própria espécie de Homos, né, de Homos, ou seja, de primatas que antecederam o surgimento do ser humano, nós chamamos de Homos, né? Homos australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis e até o Homo sapiens, até chegar na nossa espécie que seria chamado de Homo sapiens sapiens, certo? Então esse seria o percurso da evolução no nosso planeta. Nós já vimos que a nossa aula de hoje tem por base as páginas de 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Então, lá no livro didático, na página 31, nós temos a abertura. Página 30, nós temos a abertura, ou seja, capítulo 2, a origem do ser humano. Como eu falei, o nosso grande objetivo agora, no sexto ano até o meio do ano, é compreender como a humanidade surgiu e como ela se espalhou pelo planeta. Então, a origem do ser humano. Para isso, a gente foi compreender como surgiu o planeta Terra, não é isso? Aqui vocês já são, como eu já falei, vocês são capazes de compreender o que significa o processo evolutivo do próprio planeta, como era o planeta no início, né? Rocha derretida. Com o passar do tempo, a rocha foi esfriando, foram surgindo as primeiras crostas, né? Que eram vulcões. No início, um pouco depois do início, esses vulcões expeliam vapor que fazia chover chuva ácida, gases venenosos. Nesses gases surgiram as primeiras formas de vida, que eram as bactérias, depois passou para as algas, das algas chegou até os trilobitas, que já é uma forma de vida mais complexa, que já se alimentava a partir das algas, né? E a partir dos trilobitas vieram todas as espécies de peixes. A partir das espécies de peixes surgiram os anfíbios, que conseguiu viver tanto em ambiente aquático como terrestre, né? Dos anfíbios, surgiu um galho de evolução que foi para uma espécie que conseguiu viver apenas em terra, que eram os répteis. Dos répteis surgiram todas as outras espécies, pássaros, inclusive mamíferos, né? E dos mamíferos chegamos até a nossa espécie, né? Então, vocês podem ler a página 32 para compreender um pouco mais os passos, desde o surgimento das primeiras formas de vida, né, no planeta, certo? Na página 33, nós temos aqui um pouco mais a continuação da página 32, que é a origem do universo, né, que como eu já falei, na teoria evolucionista o universo faz parte o universo surgiu a partir dessa grande explosão de átomos que foi gerando estrelas, e o que sobrou foi se juntando e gerando os planetas, né, os satélites naturais. A partir dessa evolução do próprio universo, dos planetas, nós temos a evolução da atmosfera, da vegetação e o surgimento da vida e das diversas espécies, certo? Então vocês podem ler
atentamente tanto a 32 como a 33, tá bom? Na 32 nós temos cada um desses números diz respeito a uma fase de evolução do planeta Terra, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E na página 33 nós temos as fases do planeta Terra. Então você vê aqui, fase 1, aí você pode vir e ler, certo? E consecutivamente todas até a fase 6. Muito bem. Nas páginas 34 nós temos a evolução do ser humano, as teorias que explicam a evolução do ser humano, que a mais conhecida delas é a teoria evolucionista, onde o ser humano surgiu a partir da evolução dos primatas, né? Não é que o homem vem do macaco, não. O macaco e o ser humano vêm do mesmo galho evolutivo, né? Em um determinado momento, os primatas foram se dividindo, chimpanzés, gorilas, e um desses galhos de evolução foi aquilo que nós chamamos de homos, aqueles primatas que passaram a andar em duas pernas, a caçar, a mudar a alimentação, a crescer o cérebro, até que parou no estágio sapiens sapiens que somos nós atualmente, né? Nessa teoria, o berço da humanidade é defendido que é o continente africano, porque é no continente africano onde são encontrados fósseis mais antigos, né? São encontrados fósseis dos australopitecos, do Homo habilis. Em nenhum outro lugar do mundo é encontrado esses fósseis, né? Então isso quer dizer que esse processo de homonização, surgimento desses primatas e evolução se deu na África, certo? E o que levou, o que explica esse processo de evolução, professor? Essa teoria explica que as espécies elas têm que se adaptar ao ambiente. Então, por volta de alguns milhões de anos, a África era uma grande floresta e o planeta Terra passou por mudanças de clima, né? E as florestas foram morrendo, foram surgindo esse tipo de vegetação que a gente chama de savana. A vegetação é rala, rasteira, né? Então não tinha tantas árvores. Foi preciso que uma espécie de primata, para se adaptar, começasse a se locomover de forma mais rápida, né? Para se locomover na savana, você vê aqui, ó, na árvore não tem como um primata ser predado, né? Comido por um predador, como a gente vê aqui, por exemplo, talvez fosse um chacal ou uma hiena, né, espreitando aqui. Mas nesse tipo de ambiente, um primata ele é facilmente predado por um tigre, por um leopardo, qualquer animal predador, né? Assim, então é uma espécie aleatória começou a andar sobre duas pernas para poder ver um pouco mais longe. Os filhos dessa espécie já nasceram com essa capacidade, né, de ser bípedes. Isso foi fazendo com que ele se modificasse, visse mais longe, conseguisse fugir do predador, né, não morresse com facilidade. E aí eles começaram várias outras transformações, vai vir junto com essa do bipedismo, como por exemplo a facilidade para sobreviver, é uma transformação. Outra transformação, eles conseguiam avistar fontes de alimento com a maior distância, né? Conseguiam também, pelo fato da diminuição das florestas, passaram a comer também restos de carne deixadas por outros animais, né? Carne podre, né? A ingestão de carne, a gente chama na biologia de proteína, né? A proteína fez com que o cérebro humano crescesse. O nosso cérebro ele precisa de proteína, que é carne, né? Para que ele possa crescer, certo? E aí, com o crescimento do cérebro, veio também o aumento da capacidade de raciocínio, pensar, né? Pensar, utilizar
artefatos da natureza a seu favor, produzir. Aqui a gente vê a utilização de uma lança. Nenhum outro animal utiliza, né, partes da natureza para lhe ajudar. Só o ser humano, os outros animais só usam aquilo que já vem com eles. Não é assim? O ser humano ainda não era o ser humano, mas fazia parte do processo evolutivo, né? Era um homo, certo? Começou com o crescimento do cérebro, começou a utilizar ferramentas, certo? Que achava na natureza. Na página 35, nós temos aqui o processo de hominização, ou seja, o surgimento dos homos, todos aqueles que nós vimos: Australopithecus, Homo erectus, Homo sapiens, né? Homo habilis e Homo sapiens neandertalenses, né? E aqui cabe a gente ler com calma cada um deles e ver de que forma esse processo evolutivo vem acompanhando. Depois que uma espécie de primata começou a andar sobre duas pernas, várias outras modificações vieram na alimentação, no tamanho do cérebro. Com o cérebro veio um pouco mais de raciocínio, então pôde utilizar ferramentas da natureza a seu favor para se proteger, para caçar, para tirar pele de animais, né? Com toda essa utilização, passou a se alimentar ainda melhor e com essa alimentação, o ser humano foi desenvolvendo novas formas de não só utilizar ferramentas da natureza, mas de produzir. Então a gente vê de que forma Homo erectus, por exemplo, já desenvolveu a utilização do fogo, né, para afugentar animais, para o preparo de comida, né? Com a utilização disso, gerou outras transformações, mudanças na alimentação que levaram ao crescimento do cérebro, né? Passaram a ingerir mais carne, dessa vez agora com fogo, não apenas carne crua, mas carne já assada, o que fez com que várias formas de doenças e mudanças no corpo acontecessem, porque a carne crua ela faz com que você tenha que ter um estômago muito grande para utilizar ela, para digerir. Já a carne, depois de processada, assada, o estômago pode diminuir. É por isso que o Homo sapiens, ou o Homo sapiens neandertalense, ele já era um estômago bem menor, né? Ele era mais alto. E aqui você já vê a produção de artefatos, né? A utilização aqui da lança, da madeira com a ponta de pedra. Ela foi fabricada. Ele tirou a pele para vestir, né? A mudança no tamanho do cérebro levou a toda essa mudança de hábito, de alimentação e de raciocínio, até chegar à nossa espécie, como eu falei, Homo sapiens sapiens, né? Que aí a gente tem a plena utilização e fabricação de utensílios, de artefatos, de ferramentas que pudesse ajudar o homem a sobreviver na natureza, né? E na página 36, que é a última, nós temos a teoria evolucionista sendo explicada a partir daqueles que foram seus criadores, né? Que foi o biólogo Charles Darwin, foi quem criou essa teoria do evolucionismo, né? Ele teve por base também os estudos de Alfred Russel Wallace, né? O grande nome da teoria da evolução das espécies, né, é Charles Darwin, né? Requer que vocês leiam com atenção, para o vídeo não ficar muito grande. Eu já vou parando por aqui. E cadê? Nós temos também os mitos da fundação. O que são os mitos da fundação? É que cada cultura, não só o cristianismo, vai buscar explicar a criação do ser humano. A ciência tem sua explicação, que é a evolução da espécie. Cada povo, cada cultura vai ter sua versão religiosa.
como é que os deuses teriam criado a humanidade, os animais, né? Cada cultura, cada povo, cada religião vai ter seu mito ou sua explicação dado o surgimento da vida, do surgimento da criação, certo? Então nós temos a explicação do criacionismo, os mitos da fundação em todas as religiões, e temos também a teoria evolucionista, que é essa que a gente está vendo mais aprofundada a partir da explicação da ciência, certo? E agora a gente vai para o grupo para fazer a nossa resolução do nosso roteiro de orientação pedagógica.